Irrigação por gravidade. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB. Discentes: Bianca Nascimento Silva, Maiara Velame da Silva, Tainan Santiago Rodrigues. Docente: Ariston Cardoso. Você já se perguntou o que é um sistema de irrigação por gravidade? Você já se perguntou o que é um sistema de irrigação por gravidade? Os sistemas de irrigação que funcionam por gravidade são os que não necessitam de conjunto motor-bomba para fazer o sistema funcionar, e a água chegar às plantas. Nesse caso, a água do rio, córrego, caixa d'água, lagoa ou represa. Os sistemas de irrigação que funcionam por gravidade são os que não necessitam de conjunto motor-bomba para fazer o sistema funcionar, e a água chegar às plantas. Nesse caso, a água do rio, córrego, caixa d'água, lagoa ou represa deve ficar numa posição acima da área que vai ser irrigada, de forma que a água desça para a área e ganhe pressão pela força da gravidade. A terra não pode ser arenosa e de preferência mais argilosa ou barrenta. A represa deve ficar numa posição acima da área que vai ser irrigada, de forma que a água desça para a área e ganhe pressão pela força da gravidade. A terra não pode ser arenosa e de preferência mais argilosa ou barrenta. O cajueiro cultivado, Anacardium occidentale L., pertence à família Anacardiaceae e ao gênero Anacardium, que compreende ainda outras 20 espécies. Dentre todas as espécies, apenas a Anacardium occidentale é cultivada comercialmente e compreende os tipos anão precoce e comum. A maior variedade está no Nordeste. A terra escolhida para o plantio é de 3 hectares. A terra escolhida para o plantio é de 3 hectares. A área escolhida para o plantio não tem declividade. A cultura utilizada foi o cajueiro anão precoce, Anacardium occidentale. Vazão: 50 litros por hora. Para a plantação de cajueiro anão precoce é necessário 53 minutos de irrigação diária, que corresponde a 44 litros de água por planta. O espaçamento entre plantas foi de 8 metros por 8 metros. Em arranjos quadrangulares em estandes de 156 plantas por hectare, que corresponde a 468 plantas. Os horários para melhores resultados, são as horas mais frias, no início da manhã e o fim da tarde. A possível produção é de 2.000 toneladas de castanha e 30.000 de pedúnculo. Para se fazer um sistema irrigado é necessário saber o tamanho e a altura da caixa d'água que deve ser colocada. A fórmula utilizada para medir a altura da nossa caixa de água é dada a seguir. F igual m vezes A. F igual a massa vezes aceleração. F igual 44 vezes 50. Sendo 44 o consumo hídrico de uma planta e 50 a aceleração da vazão. F igual 22. EPG igual m vezes G vezes H. 2.200 igual 44 vezes 10 vezes H. 2.200 igual 440 vezes H. H igual 2.200 dividido por 440. H igual 5. Com isso a altura de uma caixa para se irrigar 3 hectares de cajueiro é de 5 metros. Para a implantação de um sistema irrigado de cajueiro anão precoce, para 3 hectares de terra, serão necessários 3 caixas d'água de 7.000 litros. Quais são as principais características que diferenciam um cajueiro comum do cajueiro anão precoce?
O cajueiro comum tem maior porte, inicia a produção mais tardiamente, tem potencial individual de produção maior e período de safra mais curto do que o cajueiro anão precoce. A castanha e o pedúnculo do cajueiro comum também podem atingir tamanho médio bem superior. O cajueiro anão precoce possibilita maior aproveitamento do pedúnculo para a comercialização no mercado de fruta de mesa e de suco, em razão do porte mais baixo e facilidade de colheita. O cajueiro comum produz mais do que o cajueiro anão precoce. O cajueiro comum possui maior potencial produtivo individual. Em nível de planta, entretanto, os pomares com cajueiro anão precoce possuem maiores produtividades, pois permitem o plantio de um maior número de plantas por hectare.